Olá, pessoa linda. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você hoje, nesse evento do Secam Luz, nessa palestra online do Secam Luz. Quero reafirmar minha saudade de todos e dizer que é indispensável nesse momento a gente manter os cuidados de isolamento e os cuidados de higiene pessoal por conta da pandemia, né? é, Lembrar que quanto mais a gente siga esses procedimentos científicos, mais cedo eu vou poder matar a saudade presencial de vocês e estar aqui, estar lá no Secam Luz com todos. Então, meu forte abraço a você que acompanha, a todos e a todas. É, Quero que você seja muito bem-vindo e dizer para você que hoje a proposta é falar sobre alucinógenos, tóxicos e loucura. Esse é o nosso diálogo de hoje. E veja bem, para poder falar sobre isso, é, eu vou precisar de alguns argumentos. Mas antes, vamos fazer uma prece juntos. Vamos nos conectar com a divindade, mesmo que online. E aí eu peço para que a espiritualidade, de certa forma, utilize dessas minhas palavras, mesmo que a distância de todos possa conectar isso que eu vou falar com o coração e com a alma de todos. Então, dessa forma, Jesus amigo, orientador de sempre, de todas as horas, em todas as dificuldades, em todas as alegrias, permanece com todos nós, notadamente com este irmão e esta irmã que está assistindo aqui, que as dores das nossas almas possam ser refeitas e que cresça no lugar delas uma esperança e um conhecimento para que a gente possa se desenvolver e ajudar a todos a se desenvolverem. Abençoa todos os doentes nos hospitais, os espíritos que partiram desta vida material em retorno ao mundo espiritual, aos familiares que vivem em luto, aos irmãos em situação de rua, às crianças abandonadas pelos pais, aos idosos desamparados. Que todas as dores possam ser acalentadas pelos bons espíritos, em nome de Jesus e de Maria, Mãe de Jesus, e que possamos seguir juntos, todos juntos, rumo a uma nova etapa da humanidade, que assim seja. Então, eu primeiro vou falar sobre uma descoberta importante nesses mais de 100 anos de desenvolvimento da ciência na área da saúde mental. Mais ou menos lá, quer dizer, um pouco antes do surgimento do livro de O Livro dos Espíritos, em 1857, um pouco antes, décadas antes, começou a surgir uma ciência específica na medicina que hoje é chamada de psiquiatria, mas antes era a ciência alienista, que acreditava que os loucos eles estavam alienados de si mesmos, e aí surgiu o termo, né, alienista. Mas o que eu quero dizer com essa proximidade entre a doutrina espírita e as ciências da saúde mental é que a ciência ela teve descobertas fantásticas no século passado, neste século continua tendo descobertas muito importantes nessa área, mas que algumas dessas descobertas, que são até verdadeiros pilares da ciência mental, da saúde mental, elas foram anunciadas pelo Espiritismo. E o Espiritismo consegue traduzir isso de uma forma muito pragmática para a vida de todos.
e notadamente na infância. E isso a gente está lá em torno do ano 1900. A gente descobre através de Sigmund Freud que os acontecimentos da vida adulta, os sintomas de problemas mentais da vida adulta decorriam grande parte, quase que na época de Freud, quase que a totalidade, decorriam de experiências e acontecimentos na infância, que Freud classificou como traumas. A mesma conclusão sobre um olhar diferente surgiu de uma outra vertente da psicologia, o comportamentalismo, através de Frederick Skinner, ou behaviorismo, esse é o termo em inglês, mas com outro olhar. Skinner dizia que reforçadores condicionavam o indivíduo a obterem comportamentos específicos. Ou seja, em resumo, a infância era algo muito marcante na presença desses indivíduos e tatuavam nele algo na sua estrutura, que diria Freud, mas eu vou dizer que é a organização, porque é mais fluida e pode se modificar. Para a psicanálise, isso em algum momento pode ser indelével, não pode ser modificado. Algumas correntes de estudo da psicanálise, apesar que hoje já se modifica muito isso, existem outras correntes de pensamento, mas isso poderia ser indelével. Isso era o olhar de Freud sobre esses acontecimentos, mas para a gente que acreditamos nas reencarnações, na vida após a morte, a gente sabe que todos esses acontecimentos que geram padecimentos, conflitos íntimos, conflitos relacionais, eles têm um porquê de acontecer. E alguns podem ser explicados, sim, em experiências que ressoam a partir das vidas passadas e que chegam na vida atual cheios de um derramamento de um conflito em outra existência. Que o indivíduo ele não consegue lidar com isso e termina como repercutindo nesse novo encontro entre esses indivíduos. Mas deixando de lado um pouquinho as questões relativas à vida passada, a infância foi muito estudada pela saúde mental. Muito, demais. Tanto que hoje já se tem afirmações muito seguras, muito importantes sobre essa área específica. É assim que a gente encontra indivíduos que foram tatuados, marcados por conflitos que aconteceram na infância. E basicamente, grosseiramente falando, duas espécies de conflitos. Conflitos que a gente poderia dizer que são reais, que de fato aconteceram, e que isso foi internalizado de uma forma dolorosa pelo indivíduo. Conflitos que estão no âmbito imaginário do indivíduo e que ele internalizou, mas que de fato talvez nunca tenham acontecido. Então, como é que a gente pode pensar sobre esse aspecto em particular? A gente pode pensar numa fragilidade daquele espírito que tem pouco repertório para lidar com aquele grau de conflito, tem uma experiência ainda muito pouco desenvolvida, imatura, e ele traz dificuldades no próprio espírito, em si mesmo, para lidar com aquelas adversidades que aconteceram na relação. E existem indivíduos, inclusive, que
na eminência do acontecimento dessas experiências dolorosas, padecedoras, angustiantes, eles imaginam que essa experiência acontece. E veja, isso não é intencional. Isso é todo um processo inconsciente, que a doutrina espírita nos revela que possa ter a ver com a relação desses 2 ou 3 indivíduos em vidas passadas. E de alguma forma aquele espírito, ele recobra meio que sombriamente, sem muita clareza, lembranças de um passado, de uma outra existência, mesmo que não as aceite, mas aquilo parece que pulsa dentro dele, e isso o angustia. E aí veja, como explicar, por exemplo, uma criança que é amada, desejada, nutrida afetivamente pelos pais, nutrida mentalmente pelos pais, sendo vista, querida, endereçada, carinho e afeto, afetos bons, e essa criança ainda assim se ressente da relação. Só a partir destas ideias, desse conjunto de ideias que eu trouxe para você. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que um psiquiatra inglês muito famoso, que estudou com John Bowlby, Colin Parkes, ele tem um conceito de mundo mental. O mundo mental seria, e essas são palavras minhas, uma espécie de nuvem, e tem a ver com o conceito tecnológico, mas nós vamos utilizar para o aspecto mental em específico, que é nutrida, ou nós enviamos arquivos, uploads, para essa nuvem a partir do nascimento, nas experiências enquanto bebê, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na vida do início da juventude, a partir desse contato com os pais, a partir do contato com os cuidadores, não necessariamente pais, mas quem está ali sempre presente, quem faz parte do significado da minha existência. Então, esses arquivos que são repletos de emoções, de eventos, de lembranças, eles formam uma nuvem na qual estão guardados arquivos e sentimentos que nas dificuldades da vida, na fase adulta, eu vou baixar para utilizá-los na solução ou na intensificação dos eventos que ocorrem. É aí que uma pessoa que possivelmente tenha tido uma internalização real ou imaginária de processos difíceis na infância, ela vai ter lá na nuvem muito mais arquivos que remontem a essa angústia, mesmo ela não se dando conta. Porque uma coisa que a gente faz é esquecer. E esquecer faz todo sentido, porque imagine o gasto de energia e a gente está relembrando o tempo todo os conflitos que nós tivemos ao longo da nossa infância, as decepções, os dissabores, mesmo que imaginários, para poder dar conta energeticamente disso. E uma prova disso é o cérebro da gente. O cérebro da gente, 8% de massa, mais ou menos, consome 25%, quase de 22% a 25% de toda a energia do corpo. Ou seja, 8% do nosso corpo pega 1/4 de toda a energia. E é por isso que a gente dorme muito. Porque se nós ficássemos acordados o dia todo, a gente consumiria muita energia e talvez o corpo não desse conta de lidar com essas questões. Então, é por isso que os bebês dormem 10 horas, as crianças 10 horas. Depois a gente vai passar 8 a 6, algumas pessoas dormem até menos do que isso. Mas no início da vida a gente precisa dormir muito, porque parte dessa energia precisa ser gasta na
construção de um corpo biológico saudável. Então, se a gente dormisse pouco, a gente não teria energia suficiente, porque o cérebro estaria absorvendo uma quantidade muito grande de energia para poder lidar na construção do corpo. Então, esquecer é uma coisa boa. Esquecer esses eventos dá conta. Só dá conta de inicialmente produzir uma condição saudável para o indivíduo. Mas alguns precisam ser lembrados para tomar outro significado. Então, vejamos um indivíduo que tem conflitos, padecimentos reais ou imaginários intensos, que teve uma infância muito difícil, que pode ter tido até tudo do ponto de vista material, mas em aspecto emocional, afetivo, não foi bem nutrido. Ele, na realidade, era quase que invisível em casa. A ciência, notadamente a psicanálise, ela já descobre, apesar de que a psicanálise não se coloca nesse lugar de ciência, ela já descobriu que isso tem uma repercussão característica na vida adulta. Esses buracos, essas faltas, esses vazios precisam ser preenchidos. E é aí que surge o nosso tema de hoje. Normalmente, quando a gente fala e o termo foi alucinógenos, mas eu gostaria de falar aqui que droga tem a ver com diversas coisas. Adicção tem a ver com esse comportamento de pegar coisas e tamponar as nossas angústias, as nossas dores, que a gente inclusive não sabe nem nominar. Não sei porquê, mas hoje eu acordei com a tristeza, com a angústia, entre vários fatores, porque não é apenas um. Pode ser algo em nós que tenha chegado muito próximo de rememorar esses eventos dolorosos da nossa infância. E esses eventos talvez dolorosos de vidas passadas, que repercutiram na vida atual de alguma forma. E eu não estou querendo falar aqui, por exemplo, que eventos dolorosos foi o que aconteceu comigo, mas coisas com as quais eu me descomprometi a fazer, de tarefas e trabalhos que eu assumi comigo com a espiritualidade, deveres que eu deveria ter cumprido e me neguei a fazer. Então, isso repercute, ressoa. Cada ação que nós temos ressoa pelo multiverso até que a gente resgate esta ação, em caso de ações difíceis, ações que podem trazer mal, até que a gente resgate isso e dê uma nova roupagem, uma direção diferente. Então, qual é a proposta? O que é que a ciência ao longo do tempo, antes mesmo do espiritismo, fez com isso? E aí eu preciso falar de duas ciências em específicas, medicina e direito. E veja, o que eu vou falar aqui não é um sentimento pessoal, porque eu valorizo muito essas duas ciências. Eu quero também que você tenha conta de que a história das ciências no planeta Terra e na humanidade não é a história de grandes feitos e soluções, seja qual for a ciência. Em alguns momentos aconteceram coisas mais difíceis e dolorosas em todas as áreas da experiência humana. E isso muito menos tem a ver com a ciência específica, e mais intensamente, mais precisamente, com o grau de inexperiência, imaturidade e imperfeição dos indivíduos que estavam envolvidos na ciência. Então veja, surge lá os crimes. Qual é a proposta do direito, enquanto ciência ainda? Prender, punir. Isso está
claramente, lindamente descrito no livro do filósofo francês Michel Foucault, Vigiar e Punir. Então, a proposta é punir. E aí se descobre, em determinada época da humanidade, que o gasto com as execuções, com as punições, era um gasto muito elevado. E a repercussão disso consumia demais o Estado. O que foi proposto? Educar os indivíduos para que não se punisse, ou para que fossem, de uma certa forma, castrados e tolhidos a repetir padrões e seguir cordeiramente em determinada direção sem questionar. E o que foi que a medicina fez a partir disso? Começou a produzir técnicas e procedimentos específicos na tentativa de tirar essa doença, esse mal-estar, esse tumor do indivíduo. E foi assim que, ao longo dos séculos, essas duas ciências que protagonizaram e ainda protagonizam a experiência humana, na experiência humana, elas tentaram conter o indivíduo e, em alguns momentos, eliminar essa problemática, junto, em alguns eventos, em alguns processos temporais, com o próprio indivíduo. E é aí que os loucos, na realidade, se descobre depois de algumas décadas, eram perseguidos políticos, eram pessoas indesejáveis na sociedade, eram indivíduos que tinham ideias mais progressistas à frente do seu tempo, eram indivíduos que, por exemplo, desenvolviam ideias que poderiam mudar o status quo da sociedade. E tudo isso foi contido, combatido, constrangido e punido em duas vertentes específicas, uma do direito, uma da medicina. E não estou defendendo o crime, claro. Eu estou querendo dizer que parte dessas identificações, dessa loucura, não era loucura. E aí surge um processo de construção de uma narrativa estigmatizante que culmina hoje em dia no termo maconheiro ou drogado. Junto com esta palavra surge um conjunto de símbolos, de estigmas, de sinais, de ideias que fazem a gente pré-julgar antecipadamente, dizendo que aquele indivíduo é um indivíduo que não trabalha, que não cumpre com seus deveres com a sociedade, que não contribui para a sociedade de alguma forma e que na realidade só quer tirar vantagem própria. Então, sobre esse olhar em específico, que eu quero trazer uma outra questão a partir dessa ideia. Que sociedade supostamente saudável é essa que produz indivíduos doentes e que precisam tamponar suas dores com determinadas substâncias ou objetos? Que sociedade é essa correta, perfeita, que começa a estigmatizar indivíduos quando deveria estar cuidando deles? E eu não preciso dizer que Jesus fazia o oposto disso. E foi no Vale dos Leprosos. Acalentou pessoas com dores, rejeitados da sociedade, excluídos da sociedade, ele reergueu e conduziu a uma nova vida. Então, partindo da ideia de que Jesus é o nosso modelo guia, tem alguma coisa muito errada com esse discurso estigmatizante. Porque a própria ciência da saúde mental já descobriu
que grande parte dos adictos, pessoas que procuram coisas para tamponar esse vazio, são pessoas em estado de sofrimento. Um sofrimento íntimo, que muitas vezes não consegue nominar. E eu não estou pedindo para você concordar com o fato de que o indivíduo está tentando tampar um buraco com objetos alucinógenos, drogas variadas, álcool, café, açúcar, relações amorosas variadas, inconsistentes e repetidas, e troca de amores e trocas de relação. Então, eu estou falando para você que o indivíduo ele pode estar tentando pedir socorro. E o que a gente está fazendo? Estigmatizando e excluindo mais ainda indivíduos que podem ser salvos, que podem ser reconduzidos a uma nova vida. Se a gente tivesse um olhar mais cuidadoso sobre essas dores e essas angústias, se a gente tivesse muito mais enternecimento e empatia por esses conflitos, a gente poderia sim continuar não concordando com determinadas práticas, mas tentando solucioná-las com afeto, com amor, e tentando conduzir à nutrição indivíduos que viveram aspectos de desnutrição, real ou imaginário, não importa. Em algum momento na experiência daquele espírito imortal, se não nessa vida, em outra vida, houve processos de desnutrição. E sabe, você que está me escutando aqui, que você que está me vendo aqui, a gente sim pode fazer muita coisa por todos esses. Porque quando é uma pessoa que nós amamos, um familiar, um filho, uma filha,